O grande bicho-papão, para quem está começando nas apostas esportivas, na verdade, quem já começou e está tentando avançar, sair do estágio inicial, ele tem nome e sobrenome. Chama-se handicaps asiáticos. Os handicaps asiáticos, o conhecimento dos handicaps asiáticos é um passo muito importante que todo apostador dá na sua carreira. Na verdade, é um passo adiante, é um avanço, é um salto de nível que ele dá, saindo no nível iniciante e se aproximando do intermediário. Por que é que eu falo isso? É extremamente possível para qualquer apostador ser lucrativo no longo prazo, se tornar um tipster, sobreviver no mundo das apostas esportivas sem fazer apostas em handicaps asiáticos. Porém, eu ouso dizer que é impossível você se tornar um apostador lucrativo no longo prazo, você se tornar um nome conhecido nas apostas esportivas, ter um nível elevado de capacidade, se você não entender os handicaps asiáticos, se você não souber se você não souber o funcionamento dos handicaps asiáticos. Quando eu comecei nas apostas esportivas, quando eu migrei do trading para o punting, eu comecei em pouco tempo, eu comecei a me mostrar um pouco lucrativo. Eu comecei a ter bons resultados no punter muito rapidamente, porque eu já vinha de alguns anos no trading, então as apostas não eram exatamente uma novidade. Porém, o salto das apostas nos mercados ditos recreativos para o mercado de handicaps asiáticos foi um pouco sofrido, foi um pouco doloroso. Eu demorei um pouco para compreender bem e passei alguns meses até fazendo apostas em handicaps asiáticos sem saber exatamente o que é que eu estava fazendo. E às vezes, quando eu via o resultado final, eu não entendia por que é que eu tinha tido aquele red ou por que é que eu tinha tido aquele green. De forma que os handicaps asiáticos eles possuem algumas características próprias. No início, eles parecem um pouco complicados, e são um pouco complicados, mas depois que você se habitua com eles, depois que eles entram na sua rotina, então não há mais nenhuma dificuldade, não há nenhum problema, você bate a cara no handicap, você já sabe exatamente o que é que ele significa. E os handicaps, eles são fundamentais no processo de precificação, enfim, trata-se de um elemento muito importante nas apostas esportivas. Nesse vídeo, eu vou começar uma série de vídeos explicando os handicaps asiáticos. Essa é a primeira parte desse vídeo. Eu vou falar para vocês sobre o handicap asiático zero, como é o seu funcionamento, qual a sua lógica. E eu espero, com esses vídeos, a partir deste, contribuir para para a solução de um problema, né, que é a compreensão que as pessoas têm dos handicaps asiáticos. Antes de continuar, antes de seguir para o conteúdo, como sempre, eu me apresento, meu nome é Paulo Augusto, eu sou apostador profissional, sou jornalista, e nesse canal eu trago conteúdos sobre apostas esportivas, conteúdos que eu considero que podem ser úteis para você ao longo de sua caminhada. Os conteúdos são gratuitos e o que eu peço em troca é que você, se não for inscrito no canal, se inscreva. Se você gostar do nosso conteúdo, dê uma curtida, compartilhe, comente o vídeo. São ações que ajudam no engajamento e me ajudam a, com isso, produzir mais vídeos, mais conteúdos também para vocês. Tá ok? Bom, vou explicar para vocês um pouco agora o funcionamento do handicap asiático zero. Antes disso, aliás, para isso eu vou entrar aqui na tela da Bet365, porque a 365 vai ser útil para ajudar a explicar com mais clareza para vocês.
Bom, já estou aqui na tela e o handicap asiático zero, ele tem um funcionamento no pré-live, ou seja, antes do jogo começar, muito semelhante ao de um mercado recreativo chamado empate não tem aposta. O que é o empate não tem aposta? Deixa-me pegar um jogo aqui qualquer, aqui Campeonato Paulista. Hoje, dia que eu estou gravando, vai ter esse jogo entre Santo André e Mirassol. Vamos procurar aqui o mercado empate não tem aposta. Aqui, empate anula aposta. Está aqui. No mercado empate anula aposta, o que é que nós temos? O Santo André com uma odd de 2,10, Mirassol com uma odd de 1,66. No mercado empate anula aposta, ou empate não tem aposta, ou draw no bet, dependendo da casa que você esteja apostando, o nome já diz tudo. Não há empate. Você vai escolher um dos dois lados ao qual você acha que vai vencer. Se o jogo terminar empatado, a aposta é anulada e o valor que você investiu é devolvido. Então, se você aposta no Santo André e o Santo André vence o jogo, você ganha a aposta. Se o jogo termina empatado, a aposta é devolvida. Você tem head apenas se o Mirassol vencer o jogo. E o contrário também, caso você aposte no Mirassol. Esse é o mercado recreativo empate anula aposta. O que é o mercado handicap zero no pré-live? O handicap zero, se você fizer uma aposta antes do jogo começar, ele indica exatamente a mesma coisa. Se você fizer Santo André handicap zero, significa que você está apostando no Santo André. Se o jogo terminar empatado, a aposta é devolvida. Se o Mirassol vencer, você perde. Se você fizer Mirassol handicap zero, você está fazendo a aposta na vitória do Mirassol, empate a aposta devolvida e caso o Santo André vença, você perde o jogo. Qual é a diferença, então, do handicap zero para o anula aposta? Vamos ver o que é o handicap zero nesse jogo, como é que ele aparece para nós. Nós vimos aqui em odds asiáticas, handicap asiático, mais opções. Temos aqui, deixa eu ver, handicap zero. Aqui está a linha, vocês estão vendo, handicap zero. Bom, de cara, a gente já vê duas diferenças. Aqui está a linha do handicap zero para o Santo André. Quando a gente viu lá no mercado, empate não tem anula aposta, a odd era 2,10. Aqui a gente tem uma odd de 2,15. Ou seja, o mercado no pré-live representa exatamente a mesma coisa, só que no mercado de handicap a odd está maior se você for apostar no Santo André. Tá? Na verdade, está de 2,10 para 2,15. É um aumento razoável, bem razoável. Se a aposta for no Mirassol, que está 1,66 no empate anula aposta, aqui nós temos também uma odd um pouco maior. Ela está no 1,67, 1,675. Ou seja, o mercado de handicap asiático, ele nos oferece, em geral, odds melhores do que nos mercados recreativos. Além disso, apostadores que têm stakes altas, o mercado de handicaps asiáticos, ele tem limites maiores. Então, você pode fazer apostas com valores muito mais altos sem que isso afete as odds, sem que as odds caiam por conta disso. O limite que você vai ter para apostas no handicap asiático é maior do que nos mercados recreativos, como o empate anula aposta. Esse é o retrato do handicap zero no pré-live. Vamos agora falar como é que ele vai funcionar na aposta ao vivo. Para isso, eu vou entrar aqui no ao vivo e vou procurar um jogo qualquer para tentar mostrar isso. Bom, tenho aqui esse jogo pelo Campeonato da Bulgária. O jogo está 1-0, podemos ver aqui, para o time visitante, para o Cherno, que está enfrentando o Pirin.
Nas linhas asiáticas, o que acontece? Quando você faz uma aposta ao vivo, significa que você está fazendo uma aposta e o resultado dessa aposta não é definido pelo placar do jogo, não é definido, por exemplo, por esse 1-0 para o visitante nesse momento. O resultado da aposta é definido pelo placar do jogo a partir do momento em que você fez a aposta. Ou seja, como é que funciona o handicap asiático zero que nós vimos? No handicap asiático zero, você escolhe um dos lados. Se o lado que você escolheu vencer, você tem green. Se for empate, a aposta é devolvida. Nesse caso aqui, dessa partida, entre Pirim contra Cherno, o que é que nós temos do handicap zero? Handicap zero, para o Pirim, vocês vão perceber que a odd está se movimentando porque o jogo está acontecendo ao vivo, então as odds se mexem. Nós temos handicap zero com a odd de 2,5. No caso do Cherno, temos handicap zero com odd de 1,50. O placar do jogo está 1-0 Cherno. Isso significa o quê? Isso significa que se eu fizer uma aposta no Pirim, que está perdendo por 1-0, handicap 0 Pirim, com essa odd de 2,5, o mercado sumiu. Vamos ver se ele volta. Mas, enfim, o exemplo não muda. Se eu fizer uma aposta no Pirim com a odd de 2,5, o que vale é o resultado do jogo a partir do momento em que eu fiz a aposta. Ou seja, se o jogo terminar exatamente como está agora, 1-0 Cherno, a minha aposta é devolvida. Eu não tenho head. Por quê? Porque do momento em que eu fiz a aposta até o final do jogo, o jogo vai ter terminado 0-0. Ainda que o Cherno tenha vencido o jogo, do momento do minuto 75 até o minuto 90, a partida terminou empatada. E é isso o que vale. Nesse caso, eu só venceria a aposta se o Pirim vencesse o jogo a partir do momento em que eu fiz a aposta. Ou seja, se o jogo terminar pelo menos empatado. Se o jogo terminar, se o Pirim empatar o jogo em 1-1 ou virar para 2-1. Ou seja, se o Pirim fizer um gol e não sofrer, o meu handicap zero é vitorioso. Por outro lado, eu só tenho head se o Cherno, que está vencendo por 1-0, ampliar essa vitória, vencer por 2 gols de diferença ou 3. Ou seja, se o Cherno vencer o jogo a partir do instante em que a aposta foi feita. Vamos dar um outro exemplo. Nesse mesmo jogo, handicap 0 Pirim, odd de 2,65, handicap 0 Cherno, odd de 1,50. O Cherno está vencendo o jogo de 1-0. Eu faço uma aposta no Cherno, handicap 0 com odd de 1,50. O jogo está 1-0 Cherno. O Cherno já está ganhando essa partida. Quando é que essa minha aposta vai ser green? Vai ser green se, a partir desse momento, minuto 78, que é o momento que a aposta está sendo feita, se o Cherno vencer o jogo ou fizer mais um gol. É como se nesse momento que eu fiz a aposta, o jogo estivesse 0-0. Vocês esquecem esse placar de 1-0, é como se o jogo estivesse 0-0. Se o Cherno vence o jogo a partir desse instante, ou seja, se ele faz mais um gol no jogo, se ele vence por 2-0, se ele vence por 3-0, no contexto geral, então a aposta é ganha. A aposta, se o jogo terminar 1-0 como está, significa que o jogo continuou empatado a partir do instante que a aposta foi feita, então a aposta é devolvida. E se o Pirim fizer um gol, ou mais de um, ou seja, se o Pirim empatar esse jogo ou vencer, significa que ele vai ter vencido o jogo a partir do instante em que a aposta foi feita. Só nesse caso é que nós temos head. Tá ok? Bom, esse é o conteúdo
Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu procurei ser o mais didático possível. Se vocês tiveram alguma dificuldade, se vocês não conseguiram compreender bem, assistem novamente esse vídeo, que eu acredito que ele vai dar para vocês uma boa clareza do funcionamento dos handicaps asiáticos, do handicap asiático 0 especificamente. E se ficou alguma dúvida para vocês, deixa no comentário a dúvida, qualquer que seja, que eu vou ter muito prazer em responder a vocês, tá bom? Esse é o conteúdo. Em breve eu volto com a parte 2 dos vídeos sobre handicap asiáticos e volto também com outros conteúdos. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.